Olá, pessoal do sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação no Colégio Santa Rita. Eu sou a professora Rosângela e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula anterior, nós trabalhamos o relato pessoal. Eu pedi para vocês irem até o livro, da página 58 a 61, e ler sobre o conteúdo, como também fazer a atividade. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um breve comentário sobre a atividade posta a vocês. Na página 58, nós temos um texto, de relato pessoal, que tem como título Era pedreiro e virei empresário, no qual esse texto ele vai relatar a vida do José Lopes, que era um pedreiro que passou a ser empresário do ramo de sorvetes. Então, nesse texto, ele vai relatar detalhadamente como foi, que de pedreiro ele virou empresário, como foi que ele iniciou o seu negócio, quais foram as dificuldades encontradas, os obstáculos e como ele conseguiu superar tudo isso. Então, a partir disso, nós vamos fazer uma análise e um comentário aqui da atividade. Na primeira questão, ele pergunta quem é o autor do relato pessoal em estudo e quem são os demais mencionados no relato. Então, o autor do relato é o próprio narrador, o narrador personagem, que é o José Lopes. E as pessoas que ele menciona, que ajudou ele lá na sua vida de empresário, foi a própria família, os amigos e pessoas do ramo que ele conheceu posteriormente. Aí pergunta em que lugares ocorrem os fatos relatados nesse depoimento. O local foi no litoral de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, numa cidadezinha chamada São Sebastião. Ele pergunta, quais as provas que o autor afirma e alguma passagem no texto. Então, ele pergunta quais são as provas, datas, lugares. Então, esse texto a gente sabe que ele é um texto verídico porque ele menciona qual foi a data, qual foi o local que aconteceu. Então, ele fala que tudo começou em 1991, ele começou lá na cidadezinha do norte litoral de São Paulo, em São Sebastião. Então, por esses fatos precisos, esses dados precisos, a gente entende que é um texto verídico. Ainda na segunda questão, ele pergunta qual é o tempo e a pessoa verbal que estão os verbos. Então, nós percebemos que pelas marcações de tempo do texto está no passado, até porque tudo começou em 1991. Então, ele utiliza os verbos aí no passado e em primeira pessoa. Às vezes ele usa a primeira pessoa do singular e às vezes ele usa a primeira pessoa do plural. Então, é uma característica do relato pessoal, como nós já vimos, esses marcadores de tempo, para dizer se a pessoa está no passado ou no presente, como também o uso de primeira pessoa. Seguindo, na terceira questão, ele pede para explicar por que ele diz que a ideia de sorvete era só uma brincadeira no início. Então, ele conta no texto que iniciou na sua casa, fazendo sorvete com sua família. E aí as pessoas achavam muito gostoso o sorvete dele. Então, deram a ideia, na verdade, porque ele não comercializava esse sorvete. Na questão B, ele diz, de acordo com o autor, ele e a família faziam os sorvetes na raça. O que ele quer dizer isso? Ora, gente, na raça significa que ele fazia o sorvete sem nenhuma técnica, sem nenhum preparo. Ele ia lá adicionando as coisas, ao seu gosto e aí dava certo. Diferente, de uma empresa de sorvetes que tem toda uma receita, tem toda uma técnica, quantidade. Não, ele ia lá usando os produtos que ele tinha e fazendo, do jeito que ele achava que era correto. A quarta questão pergunta por que ele diz que várias pessoas foram importantes para que ele desenvolvesse a prática de seu negócio, e mais tarde alguém contribuiu para tornar o seu sonho realidade. Então ele cita, que a família foi muito importante, porque a família foi quem basicamente incentivou ele a fazer os sorvetes para vender. Tinha os amigos deles que iam vender o sorvete na praia, e também ele encontrou o seu Ademar, que ele era um sorveteiro já de muito tempo, e ele encontrou ele numa feira de sorvetes, e a partir daí o Ademar ficou amigo dele e deu várias dicas que foram preciosas para o sucesso do José. Na quinta questão, ele
Diz assim: de acordo com o relato, o ex-pedreiro começou aos poucos a acreditar que poderia avançar os seus propósitos. Como o texto sugere que o autor realizou seus sonhos mantendo sempre o equilíbrio e as decisões. Então, o José, ele fala no seu relato que era muito difícil trabalhar com sorvete, porque ele tinha até a questão do clima, né? Porque quando chovia, ele não vendia sorvete, porque os sorvetes dele eram vendidos na praia. Então, quando chovia, o que acontecia? Não tinha quem vendesse sorvete. Ele até relata que passou 3 meses chovendo e ele passou 3 meses sem vender. Então, ele ficou muito preocupado, querendo desistir, porque, como ele próprio diz, o trabalho dele não poderia depender, né, do tempo. Então, mas mesmo assim, os amigos e a família dele não deixaram ele desistir, né, do seu sonho. Na sexta questão, fala que nem tudo ocorreu de forma tranquila, né? Como eu já citei, teve o problema do tempo. E nos momentos em que ele pensou em desistir, os clientes o estimularam a continuar. O que os fatos relatados no último parágrafo comprovam. Então, assim, o que aconteceu? O José, ele recebeu vários conselhos do Ademar, que foi primordial aí no sucesso dele. A família dele, com os amigos, sempre incentivaram, não deixaram ele desistir. E o que foi que ele fez? Ele se especializou, ele investiu, ele viu uma oportunidade de crise de investir, né, de se profissionalizar. E assim, ele começou realmente a valorizar o seu produto e as pessoas começaram a gostar bem mais. A sétima questão é uma questão pessoal e pergunta se você vê uma história, uma lição dessa história, uma lição de vida. Eu vejo, né, essa resposta ela é pessoal, vocês vão colocar a resposta de vocês, o que vocês pensam, mas eu vejo que sim, que é uma lição de vida, que o José ele era um pedreiro, não que o pedreiro seja uma profissão, né, ruim, não é isso, toda profissão ela é digna, mas ele passou de pedreiro, ou seja, de empregado, a ser um empresário, para ser um empregador. E tudo que, gente? E tudo com muito esforço. Ele relata que não foi fácil, que muitas vezes ele pensou em desistir, mas graças ao incentivo dos amigos, da família, dos próprios clientes, ele não desistiu. E ele virou um empresário de sucesso, né? Até relata que o sorvete dele ele comprou, virou franquia, então ele cresceu muito nesse ramo, com muito esforço, e ele também investiu no seu trabalho, né? Ele se especializou, né? Se profissionalizou. Então é o que a gente tem que fazer. A gente não pode de maneira alguma desistir dos nossos sonhos. Nada na vida é fácil, né? A gente tem que sonhar, mas também tem que correr atrás para garantir que o nosso sonho se realize. E foi o que o José fez. Então essa é a atividade, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas mesmo assim eu vou deixar o arquivo com a correção para que vocês possam corrigir com mais calma o texto do livro. É isso, até a próxima aula. Tchau!